Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração e eu estarei ministrando o curso de assistente de marketing digital. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Dando continuidade ao capítulo 4, no tópico 4.2, tipos de conteúdo e estratégias de criação. Então, aqui a gente já começa a caminhar do como fazer e onde fazer. Então, pessoal, nós vimos aí, tá? O marketing de conteúdo. Ele abrange uma ampla variedade de tipos de conteúdo, né? E cada um tem o seu propósito específico, o seu potencial de impacto, beleza? Então, compreender esses diferentes formatos e como que a gente utiliza de maneira eficaz é fundamental para desenvolver uma estratégia de marketing de conteúdo que seja bem sucedido. Então, agora para frente, nesse capítulo, nesse tópico 4.2, nós iremos explorar os principais tipos de conteúdo e as estratégias de criação que podem ser empregadas aí com o objetivo de maximizar o valor e o engajamento do seu negócio. Então vejamos aqui as postagens de blog, tá? Então, pessoal, o que vem a ser os blogs? Os blogs são um dos formatos mais comuns de conteúdo no marketing digital, porque eles permitem que as marcas compartilhem as informações, os insights, as histórias que sejam relevantes e aí, de certa forma, acabam se posicionando como líderes de pensamento em um setor específico, ok? Então, além disso, os posts, né, de blogs, eles devem ser otimizados para o SEO, tá? Ou seja, para a questão da otimização no mecanismo de busca, utilizando palavras-chave estratégicas e abordando detalhes que respondem a perguntas e interesses do público-alvo. Então, quando eu digito lá uma hashtag, busco determinada hashtag, acaba que eu vou ser direcionado para, por exemplo, uma postagem de um blog. Então, pessoal, uma estratégia eficaz inclui a criação de uma programação de conteúdo regular, ou seja, um blog que vai falar de determinado assunto, beleza? E aí, como é que ele vai abordar esse assunto? Ele pode abordar uma variedade de tópicos dentro de determinado assunto, por exemplo, incluir tutoriais, incluir análise de tendências, estudos de caso, dicas práticas, tá? Então, além disso, incorporar elementos visuais como imagens, infográficos, né? Ou seja, a gente pode trazer, né, texto, mesclar na imagem, texto, infográfico, tabelas. Isso aumenta a legibilidade e o apelo dos posts, beleza? Então, um outro tipo são os e-books e os white papers. O que acontece? Esses são dois formatos, né, de conteúdo mais extenso e mais aprofundado, que é ideais para educar os consumidores sobre temas complexos ou temas específicos. Então, esses documentos eles vão oferecer um valor significativo, ou seja, vai ter mais riqueza de detalhe, vai ter mais texto, mais explicação, e muitas vezes na troca de informações de contato, tornando-se ferramentas para a geração de leads, ok? Então, a criação de e-books ela deve envolver uma pesquisa cuidadosa, né, e uma estrutura clara, com detalhes bem definidos que vão guiar o leitor através do conteúdo. E além disso, a apresentação visual ela também é crucial, né, nesses dois conteúdos aí. É importante também incluir gráficos, incluir tabelas, imagens, né, que possam aí facilitar a compreensão e tornar o material cada vez mais atraente, né, ilustrativo. Então, uma estratégia eficaz é promover esses recursos por meio de campanhas de e-mail, marketing e nas redes sociais, direcionando esse tráfego para as páginas de captura, ok? Outro ponto aí são os vídeos, beleza? Então, o consumo de vídeos ele tem crescido exponencialmente, né? Tornando-se uma das formas mais envolventes de conteúdo. Então, vídeos explicativos, tutoriais, depoimentos de clientes podem ajudar a transmitir as mensagens complexas de maneira simples e visual, ok? Então, pessoal, para criar conteúdo em vídeo eficaz, é importante a gente considerar a qualidade da produção, né? A narrativa, o áudio. E mesmo vídeos curtos, né, com stories em plataformas como Instagram, TikTok, pode ter um grande impacto se forem autênticos e relevantes, beleza? Então, é uma forma de chamar, né, o usuário para o nosso site. Então, a estratégia aí deve incluir uma análise das plataformas, né, onde o público-alvo ele consome mais conteúdo em vídeo, e um planejamento sobre como cada vídeo ele pode ser otimizado com títulos específicos e
tags, ok? Então a gente tem que trabalhar isso, tá? Porque, por exemplo, vídeos curtos, a gente tem que ser muito assertivo, tá? A gente tem que levar imagem, vídeo, informações que naquele curto espaço a gente vai trazer o interesse do usuário de adentrar e buscar o nosso produto que a gente está ofertando. Nós temos os infográficos, né, que comparam dados visuais com informações para transmitir mensagens de forma clara e concisa. Tá? Então, eu posso escrever 4 parágrafos a respeito de determinadas informações, mas eu posso colocar um gráfico que vai resumir todos esses 4 parágrafos aí, beleza? Então, o que acontece? Os infográficos eles são específicos para apresentar estatísticas ou processos complexos de maneira visual e atraente. Então, a criação de infográficos deve focar na pesquisa de dados relevantes e também na escolha de um design que seja não apenas atraente, mas também fácil de entender, tá? Porque às vezes a pessoa coloca tanta cor, fica tão carregado que fica até difícil de compreender o que esse infográfico está querendo passar para a gente. Então, qual seria uma boa estratégia aí para os infográficos? É a questão da integração em postagens de blog e as postagens que são direcionadas às redes sociais. De certa forma, isso vai aumentar o potencial de compartilhamento e de engajamento, certo? Então, além disso, os infográficos também eles podem ser utilizados como recursos de backlinks, aumentando também a autoridade do site, tá? Ou seja, vai trazer essa autoridade aí de informação, beleza? Então, não é um achismo, é algo mais concreto. Temos também as redes sociais, né, que são as plataformas que são fundamentais para divulgar conteúdos, interagir com o público. Então, a gente vê Facebook, né, a gente vê LinkedIn, a gente vê N aí, redes sociais que têm aumentado o número. Então, o que acontece? O que a gente tem que compreender em cima das redes sociais? Que cada plataforma ela tem o seu próprio estilo e formato. Desde postagens curtas, né, lembra do Twitter, e visuais no Instagram, divulgadas até mais longas no LinkedIn. A gente pode fazer textos, né, artigos, na verdade. Então, a estratégia de criação do conteúdo para redes sociais deve incluir adaptação de mensagens e formatos de acordo com cada plataforma. Tá? Então, cada plataforma vai ter o seu foco aí, beleza? Então, o uso de hashtags relevantes, né, a interação com seguidores e a promoção de conteúdo gerado por usuários são táticas aí que aumentam o engajamento e a visibilidade, né, seja do seu canal, do seu produto. Então, além disso, pessoal, a realização de questionários, perguntas, pode estimular a participação do público e gerar insights valiosos, tá? Ou seja, e aí, pessoal, deixa aqui no comentário quais são os temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. Então, ou seja, você vai criando esse link do que o pessoal quer ver e do que você vai publicar. É mais fácil eu perguntar para os meus inscritos o que eles querem ver, né, nos próximos vídeos, do que eu criar um vídeo e não ter o engajamento adequado, o público não quer ver isso, tá? Então, é interessante esses questionários aí. Os podcasts, né, que depois da pandemia viralizou, né, eles se tornaram plataforma popular para o consumo de conteúdo, permitindo que os ouvintes se envolvam com informações enquanto realizam outras atividades, beleza? Então, vamos lá, cria um podcast que exige planejamento e consistência, né, com um foco claro em temas que interessam ao público. Então, a gente tem podcast de vários temas hoje aí. Então, a qualidade do áudio é fundamental, já que o podcast a gente vai estar ali ouvindo, né? E o formato ele deve incluir entrevistas, divulgação, storytelling, né? Para manter os clientes aí engajados. Então, a estratégia de promoção de podcast deve incluir a divulgação em rede social, né? Ou seja, criar o link desse podcast e publicar isso em rede social, a colaboração com outros podcasters, né? E a inclusão de links para episódios relevantes em outro conteúdo, como blogs e newsletters, certo? Ou seja, os jornais digitais, beleza? Outro ponto aí são os webinars, tá? O que seriam os webinars? São eventos online, tá? Ao vivo, que permitem interação em tempo real com o público. Uma palestra online, tá? Uma série de palestras aí, às vezes tem muitas faculdades que fazem esse webinar, ou seja, pessoas de diversos locais vão entrar nesse link e vão ter as palestras aí, e posteriormente uma palestra, né, que seria uma mesa redonda, né, de discussão de um tema, e no chat ali vai ter os questionamentos. Então, esse tipo, pessoal, de conteúdo é uma excelente oportunidade para educar os consumidores sobre os produtos, quebrar mitos, trazer benefícios, né, serviços ou temas relevantes que vão oferecer um valor imediato
e a chance de responder a perguntas, beleza? Então, é uma forma de a gente levar os nossos pontos positivos do nosso produto, do nosso link, tá? Da nossa empresa. A criação de webinars deve incluir, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui na criação do webinar, um tópico relevante, tá? A preparação de uma apresentação envolvente, a promoção de um pré-evento para maximizar a participação, beleza? Então, geralmente o webinar é aquele conteúdo gratuito. Muita gente que vende curso faz isso, tá? Então gera esse pré-evento, uma promoçãozinha gratuita, 2, 3 aulas gratuitas, a pessoa vê como é que vai ser o conteúdo e aí vem a oferta do curso, né, do produto lá e fala, ó, quem participou do webinar vai ter um descontinho e tal, quem comprar o primeiro lote vai ter tantos % de desconto e faz as vendas. Então, após o evento, a gravação ela poderá ser compartilhada, né, como um conteúdo sob demanda, permitindo que aqueles que não puderem participar ainda se beneficiem deste material, beleza? E aí, geralmente, tem algumas empresas que eu vejo que liberam um cupom dentro, né, desta aula, dessa apresentação, e a pessoa que teve acesso a essa apresentação vai pegar esse cupom e vai lá comprar o seu produto e ganhar o seu desconto. Que aí ele, né, de certa forma, força a pessoa a participar dessa discussão, dessa apresentação, beleza? Então, pessoal, para finalizar, em suma, tá? Os tipos de conteúdo do marketing de conteúdo, eles são diversos, tá? A gente viu aí N plataformas, cada um com seu papel e seu impacto único. Então, a chave para uma estratégia de sucesso é a gente entender o público-alvo, tá? Ou seja, para quem a gente está fazendo essas informações e quais são as suas preferências, adaptando o conteúdo e os formatos de acordo. Então, a gente viu já nas aulas passadas a questão do feedback, dos questionários, né? Então, ao implementar essas estratégias de criação e de distribuição, as marcas elas podem aumentar o seu alcance, o seu engajamento e, em última análise, as suas taxas de conversão, beleza? Então, de certa forma, isso vai estabelecer relacionamentos duradouros com seus clientes e posicionando-se como referências em seus setores relevantes, beleza? Pessoal, finalizamos o capítulo 4, beleza? Agradeço a presença de cada um aqui na aula. Vejo vocês no capítulo 5, quando nós iremos abordar sobre as mídias sociais, beleza? Forte abraço, espero vocês